Voltando aqui com vocês, turminha, página 217, as questões estão relacionadas com o mapa, com a divisão política do nosso país, lá da página 216 que a gente acabou de ver. Então, a primeira pergunta é assim: em que parte do Brasil fica o estado de São Paulo? Quem são seus vizinhos? Então, o estado de São Paulo, se você quiser, você pode voltar lá no seu mapa. Eu vou voltar aqui no meu. O estado de São Paulo, ele fica aqui, ó. Certo? Que região é essa? Região sudeste do nosso país, tá bom? O estado de São Paulo fica na região sudeste e todo mundo que faz divisa com São Paulo, né, é vizinho. Então, nós temos lá o Paraná faz divisa com São Paulo, o Mato Grosso do Sul faz divisa com São Paulo, Minas Gerais faz divisa com São Paulo e o Rio de Janeiro também faz divisa com São Paulo. Então, vamos lá. Fica na região sudeste, tem como vizinhos Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Letra B. E onde fica o estado da Bahia? Quais são os seus vizinhos? Então, por que está perguntando do estado da Bahia? Porque inicialmente aqui na página 16, a professora não leu para vocês, mas estava falando das primeiras cidades, né, das vilas, né, e cidades que foram fundadas no nosso país, na época do Brasil colonial, na época que o Brasil era colônia de Portugal. Então, a primeira cidade é São Vicente, que foi fundada em 1532, fica hoje no estado de São Paulo, então São Vicente lá perto de Santos, litoral brasileiro. E aí nós temos Ilhéus também, que foi fundada em 1536, que fica no estado da Bahia. Então é por isso que está perguntando desses estados para a gente. Então a Bahia fica aqui, ó, na região nordeste do nosso país. Olha a Bahia aqui. A Bahia tem como vizinhos, porque essa é a próxima pergunta, né? Tem como vizinhos o estado de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, o estado de Goiás, né? E aí eu coloco o Distrito Federal entre parênteses, né? Porque o Distrito Federal não é um estado e aqui está perguntando dos estados que são vizinhos, né? O estado de Tocantins, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o estado de Pernambuco, o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. Todos esses estados são vizinhos do estado da Bahia. Olha lá, a Bahia fica na região nordeste, tem como vizinhos Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, coloquei entre parênteses o DF, porque o Distrito Federal não é um estado, né? O estado de Tocantins, o estado de Piauí, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. Acho que eu não esqueci de nenhum, mas se eu esquecer, vocês podem... Eu esqueci sim, o estado do Maranhão também faz... não coloquei Maranhão, vou escrever aqui agora, ó. Maranhão. O estado do Maranhão também é vizinho do estado da Bahia. Se a gente pegar, deixa eu voltar lá no mapa. Ó, o estado do Maranhão tá aqui, ó, ele se encerra aqui, ó. E ele é vizinho também do estado da Bahia. Fica um pedacinho, né, vizinho da Bahia, mas é vizinho da Bahia também, ok? Lá embaixo, gente, ainda na página 217, nós temos lá falando um pouquinho sobre os estados do Brasil, né? Como a professora já falou inicialmente, nem sempre o nosso país foi assim, né? Antigamente tinha uma divisão diferente. Depois de passado algum tempo, o nosso país passou a ter essa divisão política e o território brasileiro foi dividido dessa forma, né? Com os 26 estados, para que pudesse ser governado melhor, para que as pessoas possam ter
né, que possa ter uma divisão da economia e para que as pessoas possam ser atendidas de uma melhor forma. Já pensou se o governo federal é que tivesse que decidir tudo o que acontece em todos os estados, né, com todas as pessoas, em todos os municípios? Ia ficar muito complicado. Então precisa de mais gente para cuidar de tudo isso, e é por essa razão que é dividido em estados, tá? Então nós temos lá, os municípios são os lugares onde todos nós vivemos. Então o município é a unidade menor, né? Essa unidade territorial, política aí menor que tem. Quem cuida dos municípios são os prefeitos. Eles são a menor unidade político-administrativa de nosso país. Para que funcione, são eleitos a cada 4 anos o prefeito. Esse ano nós vamos eleger os prefeitos dos municípios brasileiros, né? Na nossa cidade vocês já começaram a ouvir aí, a ver as propagandas políticas dos candidatos a prefeito. Hoje, a prefeita da nossa cidade é a Jaqueline, né? Então, vai ter uma eleição onde nós vamos escolher um outro prefeito, ou vamos continuar com a Jaqueline, porque a Jaqueline ela também é candidata, né? E aí quem vai decidir isso são as pessoas que votam, né? Eu, os pais de vocês, os avós, os tios, vocês ainda não votam. Vocês vão poder votar a partir do momento que vocês fizerem 16 anos, vocês terão direito a votar. Hoje vocês ainda não têm. Então, o prefeito e o vice-prefeito, eles fazem parte do poder executivo. E os vereadores fazem parte do poder legislativo. Então, são os vereadores que fazem as leis, que assumem as leis. Então, nós vamos também ter eleições para a escolha de vereadores e de prefeito. Então, a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que a mamãe, né, conversar com a mamãe, com o papai, para eles prestarem bastante atenção nas propostas dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito da nossa cidade, né, para que a gente escolha uma boa pessoa para administrar a nossa cidade. A população também pode se organizar e definir onde devem ser feitas obras e melhorias, tá vendo? Então, a população também pode exigir isso, tá? Então, os estados, gente, eu não coloquei, aqui não tem, acho que é no outro texto que fala um pouquinho sobre os estados, né? Que também tem uma divisão político-administrativo, onde é o governador, que é o chefe do executivo, e são os deputados estaduais que ajudam a administrar, né, que fazem as leis, tá? Então, observe o mapa do Brasil, da página 216. Quantos estados existem hoje no Brasil? Então, hoje são 26 estados e um Distrito Federal. Para facilitar a identificação de cada estado, foram criadas siglas. O que são as siglas? As siglas são um conjunto de letras que denominam algo de forma abreviada, para a gente não ter que escrever todinho o nome desses estados. Então, eles têm sigla. Veja esses exemplos. Estado do Amazonas, a gente representa com as letras AM. Estado do Rio Grande do Sul, com RS. O estado do Pernambuco, com PE. Certo? Para ficar mais fácil, para a gente não ter que escrever o nome todo. Então, as siglas são as iniciais do nome, né, dos estados, e elas são utilizadas para facilitar aí a vida da gente, tá bom? Já volto com vocês, que tem mais atividade lá na página 218.